Em 21 de janeiro de 2025, em Comendador Venâncio, um distrito rural de Itaperuna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, um adolescente de 14 anos confessou ter assassinado seus pais, Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, enfermeiro, e Inaila Teixeira, de 37 anos, cabeleireira, além de seu irmão caçula Antônio Filho, de apenas 3 anos. O crime ocorreu na residência da família, onde todos dormiam no mesmo quarto devido ao uso de ar-condicionado. O jovem utilizou uma arma de fogo registrada no nome do pai. Não existem informações públicas suficientes hoje para dizer qual foi exatamente o modelo ou calibre, mas foi uma pistola. O pai possuía autorização como colecionador, atirador desportivo e caçador, CAC, guardada sobre o colchão do casal. Ele esperou que os familiares adormecessem, ingeriu um suplemento energético para se manter acordado e executou os 3 com tiros na cabeça, exceto o irmão atingido no pescoço. Após os assassinatos, o adolescente arrastou os corpos até uma cisterna na propriedade, onde os ocultou e espalhou produtos químicos no chão para limpar vestígios de sangue. Nos dias seguintes, o jovem tentou encobrir o crime. Ele relatou à avó paterna e a um tio que seus pais haviam levado o irmão ao hospital após um suposto engasgamento com um caco de vidro. A história, no entanto, levantou suspeitas, pois nenhum hospital da região tinha registro da família. Na terça-feira, 24 de junho, a avó, preocupada com a falta de contato, foi com o adolescente à 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna para registrar o desaparecimento. Durante a perícia na casa, realizada no dia seguinte, os policiais encontraram manchas de sangue no colchão, roupas ensanguentadas com marcas de queimaduras e um forte odor de putrefação que os levou à cisterna, onde os corpos foram localizados. Confrontado com tantas evidências, o adolescente confessou o crime. Note que em nenhum momento até agora eu citei videogame, ou YouTube, ou Discord, ou qualquer coisa do tipo. Vai entrar daqui a pouco. É um pouco. Mas é impressionante. O motivo que eu tô fazendo esse vídeo é por conta das matérias recentes vindas da Record, né? Que tem alertado muitas pessoas sobre esse caso muito sério, muito seríssimo esse caso. Mas querendo levar, em vez de um ponto meio óbvio que deveria ser levado essa história, é levado para um lado mais questão de alertamento sobre videogames em específico, sobre jogos, onde eu acho que o alertamento deveria ser sobre guia parental nas redes sociais, né? Mas não, né? Voltamos para 2013, né? Então, as matérias da rede televisiva, da rede de televisão evangélica, alertando a população com o intuito de influenciar sua agenda evangélica, caralho, quem diria que isso aconteceria, né? Puta que pariu. Esse é o Cai de boca. As investigações apontaram que o crime foi motivado por 2 fatores principais: a proibição dos pais do adolescente em relação a um relacionamento virtual com uma adolescente de 15 anos, residente em Água Boa, Mato Grosso, e o interesse financeiro em acessar R$ 33.000 do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, do pai. O casal de adolescentes mantinha um relacionamento virtual há cerca de 6 anos, iniciando quando tinham 8 e 9 anos, respectivamente, por meio de jogos online. A relação desaprovada pelos pais do garoto culminou na proibição de uma viagem para Mato Grosso, onde ele planejava encontrar a namorada. Essa negativa foi o estopim para o crime. A adolescente de Mato Grosso teve um papel ativo no planejamento e incentivo do crime. Mensagens trocadas entre os dois, analisadas pela polícia, revelaram que ela instigou o namorado a cometer os assassinatos. Durante a execução, o garoto enviava atualizações em tempo real, incluindo áudios como, abre aspas, matei meu pai, fecha aspas, ao que ela respondia com frases como, abre aspas, atira nela agora, fecha aspas, referindo-se à mãe. As conversas também indicavam planos de descartar os corpos, com ideias macabras, como jogá-los para os porcos comerem, e até mesmo a intenção de matar a mãe da adolescente caso o garoto conseguisse viajar para Mato Grosso. A jovem chegou a expressar orgulho pelo ato do namorado, dizendo: nunca pensei que alguém faria isso por mim. Esse foi um textinho que eu escrevi rapidinho sobre essa situação.
Porque eu achei o caso muito interessante, mas mais interessante ainda como a mídia. Porque a gente tá numa onda recentemente que eu até compreendo de matérias de jornal querendo. Mostrando coisas que acontecem. Isso já tem acontecido há muito tempo, tanto em Discord quanto no WhatsApp, Telegram especialmente. Mas esses crimes acontecendo online. Talvez o Discord é o mais fácil de acabar parando nas notícias, né? Porque é um monte de adolescente e esse pessoal é muito influenciado por essa cultura de grupo de grupinho ed, né? Essa cultura edzinha de meu Deus, eu assisto gore. Ai, meu Deus, eu sou muito diferente, gente. Eu não sinto emoções, gente. Cara, é meio impressionante o, o quanto que, especialmente a Record, porque quem tá prolongando essa história é a Record, né? Uma história muito pesada mesmo, e eu compreendo completamente ficar falando dela o tempo todo, porque, sabe, gera notícia, gera engajamento pro jornal e gera espectadores, e é normal, é coisa do mercado do negócio de televisão. Mas o jeito que a Record em específico tem tentado tratar esse caso é mais como, em vez de tratar, que nem eu acabei de falar, em vez de tratar como um caso em que, porra, como é que os pais dessas crianças sabiam que essas crianças conversavam desde os 8 e 9 anos, ou seja, pelo que eu esqueci a idade dos garotos. O garoto tinha 14. Então ele tinha 8 e ela tinha 9. Como caralhos os pais veem todo esse relacionamento acontecendo, ou não veem, o que é pior ainda, mas vem tudo isso culminando. Claramente, quando algum adolescente faz esse tipo de coisa, ou seja, esse tipo de matar os próprios pais, ou aqueles negócios de school shooting americano, né, que já teve até casos aqui no caso de Suzano, é clássico também. Esse pessoal não é bom da cabeça e expressa isso bem verbalmente. Não verbalmente pros próprios pais, mas quando você simplesmente pega o computador do moleque e vê o histórico dele e tu vai ver todo tipo de merda possível. É impressionante como, em vez de focar nisso, na falta de cuidado dos pais e também da falta de atenção que foi dada. E eu não tô culpando os pais por causa disso, não. A internet está se tornando um lugar cada vez mais horrendo para pais, cada vez mais difícil de monitorar, cada vez mais complexo de ver e cada vez mais fechado, tipo, mais incompreensível. Mas, em vez de levar para um lado mais em questão de interpessoal, de psicopatia mesmo da criança, eles estão tentando. Por isso que eu não falei de videogames até agora, mas no caso dizem que é muito importante isso. Essas crianças, né, eram jovens. Eram jovens, 14, 15 anos é criança ainda. Esse pessoal, eles viam vídeo de YouTube e do jogo Call of Duty Relay. Okay? Esse é o bagulho. Esse é o principal ponto da discussão. Que eles assistiam vídeos de Call of Duty Relay. Eles não jogavam. Eles assistiam vídeos. Provavelmente porque eles. Sei lá. Porque. A maioria do pessoal que gosta desse jogo é por causa da estética. Né? É por causa da estética. E pra fazer matchzinho com web namorado na internet. Botar PFP. Aí eles assistiam o gameplay e pelo fato da temática do jogo ser a temática que a gente conhece do jogo, o jogo é famoso já. O negócio dos dois irmãos lá, que tem. Se você fazer os negócios, você tem até a possibilidade de incesto e tal, eles matam os próprios pais e tal. É tudo uma parte de uma narrativa, a história do jogo. Claramente, o criador mesmo, o criador não, o time lá que é responsável pelo jogo, posta várias coisas de meme, de brincadeira.
é piada a maioria das coisas. Por sinal, tem várias coisas interessantes, narrativamente, de escrita mesmo, de diálogo entre os personagens que eu aprecio muito no jogo. Mas eu não tô querendo falar do jogo. Tô querendo falar como a gente tá voltando naquele negócio bem. Bem início, ali metade dos anos 90. Pelo menos estão querendo voltar essa narrativa de metade dos anos 90, porque a internet realmente tem assustado o pai num nível que tá voltando essa craze de querer problematizar com videogames. O que eu entendo mesmo. Eu vejo, eu tento ver do lado de um pai, porque eu quero ser pai no futuro. E se a internet está desse jeito hoje, vai piorar no futuro. Ou não sei também como é que vai ser. Hoje em dia, a questão é que são dois pontos que fazem querer que a narrativa seja mostrada dessa forma, certo? Primeiro, a vontade enorme desse caso continuar e trazer mais luz àquela questão. É uma questão política de regularização das redes sociais e da internet em geral. Querer fazer com que os pais, que são uma massa enorme, pais preocupados são uma massa enorme e sempre foram. Mas que pais fiquem preocupados com seus filhos e acabam adotando essa agenda da regularização da internet. E segundo, uma coisa que a Record sempre foi incrível foi mostrar de forma agressiva sua própria ideologia evangélica. A Universal é um problema e desculpa mudar de assunto completamente, mas é a realidade. Perdão evangélicos, perdão meus colegas protestantes que não... Perdão evangélicos do caralho, perdão protestantes, meus luteranos, meus batistas. Mas eu acho que é uma realidade que a Universal é um problema estrutural hoje no Brasil. O evangelismo é um problema estrutural, cultural do Brasil e que precisa ser parado imediatamente. O motivo disso, desde os anos 90 eles vêm com essa merda de querer usar a televisão deles como ferramenta de manobra para a população em geral ficar assustada sobre fenômenos específicos. Tentaram fazer isso com o catolicismo, tentaram fazer isso com videogames, tentaram fazer isso com carta Pokémon. E isso não é uma ferramenta, isso não é um acaso. Isso é uma ferramenta de manobra, isso é uma ferramenta de querer trazer a ideologia deles à tona de toda forma possível, de todas as formas mais fortes possíveis. E, cara, é meio triste ver que tem gente caindo nisso, tem gente preocupada com isso. Não preocupada com o que eu falei antes de, meu Deus, precisamos realmente, os pais devem ficar cada vez mais em cima das crianças para evitar com que isso aconteça, porque hoje em dia tá virando moda, é real. Eu tô falando isso como uma pessoa jovem. Tá ficando moda isso, cara. Tá ficando moda você ficar nesses grupinhos de Discord de gorezinho, de ficar se cortando. É coisa de idiota, Também não é algo novo, tá? Isso não é algo novo, já tem acontecido desde o início dos anos 2000, mas eu acho que agora tem se tornado cada vez mais frequente. E talvez está se expandindo mais. Porque isso acontecia em comunidade de MySpace, Facebook, Orkut. Não é incomum, ok? Cada vez tem mais gente realmente caindo nesse papo. Caindo nesse papo de que a culpa não é sua, pai. A culpa não é sua, pai. Ok? A culpa não é sua. A culpa é da internet. Em vez de ver como a internet como uma... É literalmente querer falar, não, a culpa é que sua casa queimou não é por causa... Não é porque o seu filho... Você não ensinou o teu filho a não ficar mexendo no fogão. É porque fogo existe. E se fogo não existisse, se a gente regularizasse o fogo, sua casa não pegava fogo. E é uma narrativa boba, mas é uma narrativa que pega, porque é muito confortável você não botar a culpa em você mesmo. É muito confortável você botar a culpa em coisas que você não consegue controlar. Cara, é muito triste mesmo.
Eu fiquei mais interessado em fazer esse vídeo por conta dessas matérias recorrentes e recorrentes da Record do que o caso em específico. Porque o caso em específico não é nada demais. Já aconteceram coisas mais atreladas à internet do que isso. Mas, tipo, o caso de Suzano é mais. É pior do que isso em questão de subcultura de internet, né? Eu acho que isso é muito menos. Muito menos. Porque, pelo que eu vi, não tem casos de, tipo, esses adolescentes em específico frequentavam esse negócio de servidor do Discord e tal. Eram esses dois adolescentes que eram malucos, ficaram culminando nessas ideias ridículas de provavelmente de internet, de anderizismo e de amor irreal, de querer utilizar essas ideias vindas de um monte de culturas diferentes, recentes de internet, e querer aplicá-las na vida real, é meio triste, cara. É só meio triste. Não é tanto. É só. Esses adolescentes tinham um problema na cabeça. E o problema da cabeça das crianças não foi tratado. E agora eles têm que apodrecer. Infelizmente, o sistema prisional brasileiro é uma merda, né? E daqui a pouco eles estão saindo. Mas num país desenvolvido, nem desenvolvido, num país decente, nem todo país desenvolvido é decente. Tem país desenvolvido ruim em questão moral. Num país decente, todo mundo, esse pessoal aí ia ficar na cadeia por um bom tempo. A gente não vive nesse mundo, a gente não vive nessa realidade. A gente vive numa realidade bostil. Ai, bostil, meu bostil, bostileiro. A gente vive nessa realidade. E vai continuar assim por um bom tempo. Que Deus abençoe os familiares, sabe? A avó, o tio. Que conforte eles nesse momento de dificuldade. Sabe, que a vida dê a volta por cima pra eles, porque isso é uma coisa muito difícil. Muito difícil. É uma história muito pesada mesmo. Eu tô querendo trazer um pouquinho talvez um pouquinho de insight, talvez um pouquinho até de comic pro caso, mas não é engraçado. O caso não é engraçado. A gente pode rir pra caralho desses adolescentes, que são retardados mentais, são ridículos, e o que aconteceu foi ridículo, foi patético, isso é patético, sabe? E eu acho que é assim que a gente tem que tratar pessoas que fazem merda nesse tipo. School shooter, gente que mata... É uma coisa ridícula, triste, e que deveria ser mais rechaçada no sistema judiciário. Enfim. Perdão pelo vídeo pesado, talvez. Tentei fazer o meu melhor. E é isso. Mais um cai de boca, dessa vez com vídeo. Gravando no microfone ruim. Porque sim. Tô gravando no microfone ruim porque eu tenho uma lapela, só que a minha lapela tem um volume ainda pior, então eu tô um áudio ainda pior. Então eu peguei o microfone, um fone de ouvido, e peguei esse microfonezinho que é melhor do que a lapela. Inacreditavelmente é melhor do que a lapela. Enfim. Moral da história: restrição parental, gente. Restrição parental. Fique de olho nas suas crianças, seriamente. Ok? Beijo, tchau. Bostil, meu cozinho macaqueiro, meu pardola esquerdeiro, vou cantar-te nos meus funks, o esgotil.